Me chamo Eduardo Alberto, vou apresentar aqui a pesquisa intitulada Paredes de Concreto Moldadas no Local, a representação da tecnologia por entidade representativa do setor da construção. Sou arquiteta, sou mestranda em arquitetura lá pela FRJ, orientada pelo professor Marco Silvoso. Esse trabalho também foi escrito junto com o professor Tiago Grabois. Então, rapidamente, a estrutura da apresentação vai seguir em 4 blocos, uma contextualização, em seguida objetivo, descrição dos métodos aplicados e, em sequência, os resultados da pesquisa. É interessante que, quando você vai pesquisar sobre paredes de concreto moldadas no local, basicamente, a produção científica situa essa tecnologia no âmbito do combate ao déficit habitacional. Né? É importante a gente lembrar também que a crise, que o setor da construção civil tem uma íntima relação com a economia, né, com o enfrentamento a crises econômicas, né, com o aquecimento do setor, é sempre uma medida para a superação desses cenários. Nesse caso específico das paredes de concreto moldadas no local, né, como eu disse, a bibliografia situa ela ali no enfrentamento ao déficit habitacional, né. Nesse caso em específico, vinculada à política de habitação do Minha Casa Minha Vida, né, é importante a gente mencionar que é uma política muito vinculada a atendimento de metas. Então, Minha Casa Minha Vida vem aí com a meta de construção, isso lá em 2009, né, no momento de seu lançamento, construção de 1 milhão de casas, integra o PAC, então dobra-se a meta, então 2 milhões de casas, você tem que construir rápido. Afinal de contas, para dar conta desses resultados, também se coloca prazos exíguos para poder executar esses imóveis. Porém, quando a gente está falando de déficit habitacional no Brasil, será que é a construção de novas habitações que vai resolvê-lo? Né? Se a gente pegar a Fundação João Pinheiro, né, coloca como os 3 aspectos componentes do déficit habitacional a coabitação, moradia precária e o que mais impacta é o ônus excessivo com aluguel. Né? E é interessante mencionar que esse ônus excessivo com aluguel já está considerando as famílias que comprometem mais de 30% da sua renda com aluguel, ou seja, não poderiam estar enquadradas nas políticas de habitação. Então, será que essa tecnologia que vai superar o déficit habitacional, né, é uma tecnologia não recente, né, no Brasil não é tão recente, né, desde o século XX ela vem se consolidando, né, mundialmente reconhecida. No Brasil, em 2012, que ela vem ser normatizada. Né? Daí, eu não vou me alongar nos aspectos relativos aos materiais das formas, desmoldantes, patologias, né, referentes a essa tecnologia. O que é importante destacar aqui é a velocidade executiva. Né? A velocidade de execução, a possibilidade de trabalho, como se fosse uma linha de produção. Né, a gente estava, alguns trabalhos anteriormente colocaram como que a indústria da construção ainda é arcaica, né? Essa tecnologia, em contrapartida, dá muita velocidade, né? Um processo que é extremamente moroso e dificilmente, em processo moroso, você vai conseguir atender metas. Né? Então, partindo de agora para o objetivo desse trabalho, né, vou pegar, a partir de uma entidade representativa do setor da construção, e daí eu elenquei a CEBIC, né, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, eu vou desenvolver um estudo crítico sobre os aspectos sociais, ambientais, de inovações tecnológicas do campo da construção civil, né, em especial desse sistema construtivo aplicado à habitação de interesse social. Então, em 2 blocos, eu vou identificar os principais aspectos relacionados ao sistema construtivo e analisar criticamente à luz de autores aí da teoria crítica da tecnologia. E urbanismo também. Né? Mas, em relação aos métodos empregados, esse estudo foi partido basicamente em 2 blocos. Um trata de um estudo infométrico, um levantamento infométrico, seguido da discussão. Nesse momento da infometria, eu levantei, né, a partir da busca por essas palavras-chave, né, nas notícias da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, todas as matérias de imprensa que mencionam esses termos buscados. Então, a partir da leitura e sistematização de todas essas matérias, eu organizei elas de maneira sistemática, né, em relação ao ano de produção, teor, categoria da matéria, categorias que eu criei, então, nesse processo de infometria, título e o assunto abordado. Em seguida, foi identificada e selecionada algumas citações representativas para orientar essa discussão. O que é a infometria, né, antes de qualquer coisa? Basicamente, é um estudo métrico da informação. Né, ele
tanto quanto a bibliometria, que já é um pouco mais, muito mais trabalhado, né? Tanto também a cientometria, mas a infometria, em específico, ela vai, em síntese, transpor informações em valores, para possibilitar uma avaliação quantitativa, em dados numéricos, né? Então, partindo para os resultados, eu encontrei aí 56 matérias, né? A norma relativa à parede de concreto moldada no local foi o assunto mais recorrente, seguido de inovação, né? A própria tecnologia parede de concreto, então, notícias que falam sobre boas práticas de construção, etc. Mas também é importante colocar aqui, programa Minha Casa Minha Vida, também com certo destaque. Então, em relação ao teor dessas matérias, a maior parte delas foi de divulgação de eventos. Então, a maior parte desses eventos, reuniões de profissionais, reuniões internas à Câmara, reuniões com uma série de associações de construção civil, principalmente para debater a norma. Também uma série de notícias e reprodução de matéria jornalística, e eu destaco aqui bastante reprodução de matéria do valor econômico. E porque também, né, a norma está aí com bastante proeminência na quantidade de material contido nessas notícias, né? Ela estava recentemente aí em revisão. Então, até outubro aí do ano passado, ela estava aberta uma consulta nacional. Então, isso gerava uma série de seminários e encontros para tratar exatamente da norma. Aqui, em relação à organização dessas matérias, né, por ano, a gente nota um certo acúmulo aqui próximo ao momento de lançamento da norma, né, até 2012. A primeira matéria identificada foi em 2011. Né, também aqui em 2019 já, também muito a reboque dessa revisão da norma, bastante notícia. Mas o que eu gostaria de destacar, em especial, é que desde do início de suas menções na CEBIC, ela está associada tanto à inovação quanto ao programa Minha Casa Minha Vida. Né, aqui embaixo estão os números, os assuntos mais recorrentes de cada ano. Então, é isso que eu gostaria de destacar. Aqui, claro, a própria norma, Minha Casa Minha Vida, novamente, inovação, né, mas é importante situar esse início aqui. Então, depois, cada matéria, a partir da leitura dela, eu fui identificando citações representativas que indicassem o teor da matéria, organizei elas numa tabela em relação ao título, o ano e essas citações. Aqui é só um exemplo das duas primeiras linhas dessa tabela. E daí, agora, partindo para a parte da discussão, né, em relação a esses dados, eu gostaria de me apoiar aqui numa citação da Hermínia Maricato, fazendo também um paralelo com aquela relação, desde o início, com questão do déficit habitacional, situando essa tecnologia como viável para esse enfrentamento, gostaria de destacar que a ideia de novos materiais, de que novos materiais vão solucionar o problema habitacional, não é recente. Né? Então, a crítica que ela faz aqui, que eu reproduzo, não é a pesquisa de novos materiais, mas sim a limitação do entendimento de demais fatores que são determinantes na produção arquitetônica. E daí aqui, né? Então, nesse trabalho, nesse artigo, foi identificado que a primeira publicação sobre o sistema construtivo ele está situado ali no campo do segmento econômico da habitação, apesar de tantas críticas consolidadas em relação à replicação de construções carimbo por todo o território nacional. Também críticas em relação ao material, em relação ao conforto ambiental, sobretudo porque esses edifícios carimbo são reproduzidos em qualquer zona bioclimática, né, e também da inflexibilidade das construções, né, considerando que as famílias mudam e as famílias têm vontade de transformar suas casas, e isso é uma limitação também desse sistema, sobretudo para a questão habitacional. Né. Então, apesar desses argumentos, né, em relação ao déficit habitacional situarem a maior parte da produção científica relativa a essa tecnologia, a redução de custos na construção foi o que se apresentou como principal objetivo dessa inovação tecnológica. Né? Então, para além dessas citações
que foram elencadas, vão estar no artigo aí, sistematizadas em planilha, não foi identificado nenhuma menção a benefícios possíveis para os moradores, embora, né, esteja situada no campo da habitação o tempo inteiro, desde sua síntese, né? E daí também foi identificado, isso é curioso, demanda ampla por aditivos financeiros para adequação aos projetos depois da sanção da norma de desempenho. Então, também é algo que corrobora com essa crítica de desenfreado e restrito uso dessas edificações de carimbo. Por fim, algumas considerações finais aqui, principalmente em relação à metodologia, né, essa abordagem de cunho matemático sobre um material bibliográfico viabiliza, né, a geração e tratamento de dados facilmente compreensíveis, né, tratados a partir de maneira gráfica, né, então, portanto, facilmente interpretados também. Essa metodologia possibilitou a sistematização das matérias, né, em função desses aspectos que eu já tratei, então, categorias que foram criadas em função do teor das próprias matérias, né, num processo iterativo. E, por fim, a seleção de citações representativas, né, organizou esse quadro síntese, né, que viabilizou as informações para a análise pretendida, e, por fim, a gente notou que o que objetiva essa inovação tecnológica é aspectos econômicos. As referências apresentadas no artigo, né, para além aqui da exposição, e agradeço ao CAPES, Agência de Fomento, né, e a todos que acompanharam até aqui.